De maneira nenhuma a gente pode pensar as coisas dessa maneira, porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor. Aliás, diz o livro de Naum: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são a poeira dos seus pés. De fato, a chuva é o resultado de fenômenos naturais que acontecem. Aliás, vindo para cá eu peguei uma aí gigantesca, né? E ao mesmo tempo elas são sinal do domínio da soberania de Deus sobre o mundo. Mas, por outro lado, quando Deus permite ou envia uma situação como essa, Ele está dando um aviso para a gente que nós não temos o poder e o domínio sobre a nossa vida. Então, num certo sentido, é verdade sim que certas coisas que envolvem, vamos dizer assim, o desconforto acentuado no mundo são pequenos sinais da ira de Deus, mas ela sempre é temperada com a misericórdia. Porque se não fosse, o juízo final chegava hoje. E o primeiro a entrar na fila seria o Saião. Eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que Deus está manifestando a sua reprovação e indignação àquilo que o mundo está se tornando. Claro que eu não deixo de entender também que tem o lado do homem, né, a depredação da natureza, tudo isso eu acredito, né? Porém, Jesus profetizou que isso aconteceria. Quando as pessoas falam, é aquecimento global, está tudo bem. Só que Jesus disse que aconteceria essas coisas. E na própria Bíblia a gente vê muitas vezes Deus intervindo para trazer juízo. No próprio Êxodo, né? No Egito, Deus manifestou a própria seca que Elias decretou pelo fato deles estarem adorando a Baal. Foi um repúdio de Deus. Agora, se eventualmente existem demônios, o livro de Hebreus diz que Deus faz dos seus anjos, né, labaredas de fogo. Então, eu acredito que um demônio, ainda que ele tenha perdido o seu status angelical, ele continua tendo a essência e todos os atributos de um anjo. Entendeu? Então, eu acho que eles podem, por exemplo, lá em Israel, aquela tempestade que aconteceu quando eles estavam indo para Gadara, na minha opinião, foi uma tempestade, né, saindo de Cafarnaum, indo na direção de Gadara, foi uma tempestade que teve um aspecto espiritual, porque lá na frente Jesus ia libertar aqueles endemoniados ou endemoniado. Então, eu acredito que no mundo espiritual possa haver coisas que a gente não consegue jamais definir, não pode afirmar categoricamente. O que eu não gosto é da gente dizer, Deus fez isso, ou o demônio fez isso. Mas eu não descarto o fato de que Deus possa estar se manifestando ou até ter uma intervenção demoníaca. O problema é que algumas pessoas, quando fazem essas observações, elas fazem de maneira seletiva, né? Então acontece uma coisa num lugar que a gente vê com maus olhos, tá vendo? Isso aí foi ação demoníaca, né? E acontece alguma coisa no outro lugar que a gente não vê com maus olhos, aí a gente não associa isso. E o problema também é às vezes, quando as pessoas falam isso, dá a impressão que eles estão trazendo uma espécie de grau de culpabilidade divina. Deus não trabalhou direito e deixou acontecer tal coisa. E quando, na verdade, mesmo a manifestação, vamos dizer, pesada da parte de Deus, tem a intenção de trazer o ser humano de volta. Não é porque Deus me perdeu a paciência, eu vou quebrar a cara desses caras. Eu concordo plenamente com o que o Samuel está falando. E tem um detalhe. Eu tenho muito receio, sabe, de dizer que foi Deus. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Quem sou eu? Não, por exemplo, aconteceu uma situação. Um vulcão entra em erupção. Cara, eu não sou Deus, como é que eu vou saber? Ele me revelou? Não. Então acho que as pessoas se precipitam muito para trazer conclusões dizendo que Deus faz isso, Deus falou isso. Sabe? Eu creio que é perigoso. A gente ouve muito isso quando alguém morre famoso e fala, porque ele se envolveu em tal coisa. Eu acho que não é uma relação tão fácil assim, né? Eu não sou Deus, eu não sei. Então. Se a pessoa me perguntar, pode ser?
Pode. Ele se afastou de Deus, por isso morreu. Pô, É. Se fosse assim, então, Quem sou quanta eu? gente ia ser fulminada. Lene, você agora, talvez? Exatamente. Eu, né? Tem gente que parece estar fazendo hora extra, né? Tá Exatamente.